Sorry. Yeah, eu tenho sempre a cena do... Já está a gravar, já está a gravar. Um, tem aqui o link para fazer o join, ok? Quem quiser mesmo realmente aprender diretamente comigo, ok? Já está a começar, malta a entrar, boa, perfeito. Por isso, malta, let's go. Aquilo que eu vou passar os básicos a partir do PowerPoint que eu passei. Não vou contar a minha história porque a malta que esteve presente já sabe a minha história. Aqui estamos agora para a estratégia, não estamos para saberem a minha história, ok? Por isso, vamos lá voltar aqui para cima, não interessa aqui esta parte. Pronto, a partir daqui. Malta, quem é que aqui está entusiasmado em aprender realmente como é que o Pivots funciona? Qual é que é mesmo o poder do Pivots? Quem é que está, quem estiver mesmo realmente interessado, malta, metam no chat, se faz favor. Boa, perfeito, malta, perfeito, malta. Bora lá, bora lá. Ok, é assim, malta, como vocês sabem, temos aqui um símbolo, que para mim é o símbolo mais importante neste momento, ok? Estou aqui a representar a nossa excelentíssima empresa, IM, ok? Eu não vou deixar de referenciar isto. Esta formação é dada e tenho a possibilidade de ter o pivot relativamente à empresa, por isso estou muito grato por estar associado a vocês, YCBM, nós todos juntos como uma família e à família IM, ok? Por isso eu não vou deixar de referenciar isto, ok? Somos uma família, somos a realeza, por isso vamos fazer acontecer todos juntos, ok? Let's go. Oi, bem aqui, isto não está a dar aqui. Okay. Malta, que todas as pessoas que fazem trading, por favor tenham um vision board. Ou todas as pessoas que têm network marketing, por favor tenham um vision board. O vision board é muito importante a nível de foco principal, ok? Vocês tendo um foco que não é o dinheiro, ok? Muita gente vai ser o dinheiro, muita gente vai ser, para mim vai ser estes pips aqui, ok? Estes lotzinhos de brincadeira. Isto foi uma trades da Lee Allen há uns tempos atrás. As frases que uma pessoa acha que são importantes para ler isto literalmente todos os dias. Malta, vocês verem o vosso goal board todos os dias, o vosso vision board, a vossa família, o vosso carro de sonho, as vossas viagens de sonho, barco, o que seja, é o que os vai manter vivos, ok? E uma palavra que eu disse ao Mateus, que era aquilo que eu queria vos passar no segundo, eu não me lembrava, uma frase que eu acho que criei, não sei se alguém alguma vez passou dessa maneira ou falou isso, foi literalmente em português, que foi como eu criei, se essa é a pessoa que aspiras a ser, apenas não deixes o teu sonho morrer. E sinceramente, isto é o meu sonho, ok? E eu não vou deixar o meu sonho morrer só porque há pessoas que dizem que não, há pessoas que, malta, isto é um negócio, ok? Isto é um negócio. É o nosso negócio, é a nossa vida, ok? É a nossa vida que está em risco. Eu tenho ali a minha mãe, eu quero reformar a minha mãe para o ano e eu vou fazê-lo, ok? Apenas temos que ter goals. Trading plan, outra coisa muito importante, eu não vou deixar de referenciar o trading plan, ok? Temos que ter o trading plan. Eu tenho tanto como eu disse no Super Sábado, eu até fiz um novo trading plan em papel, ok? Tudo bonitinho, que é para eu ler isto todos os dias, ok? Está exatamente a mesma coisa como está aqui, só que aqui está mais organizadinho. Eu prefiro ler em papel. E eu já estive a pensar em escrever o meu trading plan todos os dias, mas isto vai, como eu estou a fazer uma afirmação, escrever o trading plan todos os dias, porque o que nós escrevemos nós associamos. Por isso escrever isto todos os dias vai associar ainda mais todos os dias. Por isso, hoje, por exemplo, posso dizer que acordei um pouco tarde, não estava à espera de acordar a esta hora. Eu literalmente, como no fim de semana não dormi muito a nível de horas, caiu-me um bocado no sono, mas não há problema. Eu fiz na mesma as minhas afirmações, fiz na mesma as minhas entradas quando acordei, porque já tinha uma entrada a correr, ok? E tive os meus pips, ok? Por isso, malta, trading plan. Eu falhei hoje, não há problema. Um dia é um dia, continuei a fazer o meu plano, ok? Por isso, malta, Pivots tem literalmente mais de 300 trades por dia, ok? Eu estive a fazer as contas, tem mais de 300 trades por dia. O Pivots, literalmente, nós temos 5 tipos podemos fazer Forex, podemos fazer Metals, podemos fazer índices, podemos fazer criptomoedas, podemos fazer oils, podemos fazer aquilo que vocês quiserem, ok? Literalmente com Pivots. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Ok, sorry. Ou seja, como vocês veem aqui, nós temos aqui 5 timeframes, ok, apenas. M15, M30, H1, H4 e Daily, ok? Eu já vou mostrar a estratégia em si através do produto, ok? Temos aqui os pares em Forex, os pares em Metal,
os pares em oils, os pares aqui em criptomoedas e os pares aqui em índices. Só temos 2 índices na estratégia, tanto 1 e 2, já vos vou mostrar as estratégias todas, que é o GER30 e o S30. Okay? Malta, isto é o mais importante. Quem puder, por favor, tirar fotografia a isto. Isto é o mais importante do que eu vos vou passar. Pode ser a coisa mais básica que aqui está, mas é o mais importante. Ok, atenção ao microfone, mas conseguem-me ouvir bem? Conseguem-me ouvir bem? Estava a fazer algum tipo de barulho no microfone ou do género? Ok, perfeito. Pronto. Isto é o mais importante. Por favor, tirem print screen a isto. Ok? Porque literalmente isto é o que vai fazer com que vocês consigam fazer. Eu tenho que mudar aqui ainda uma coisa, mas isto aqui esqueçam, ok? Isto aqui não é o que está aqui, este aqui do meio não está certo. Eu já vos mando para o grupo, as pessoas que entraram, eu já mando para o grupo o correto daqui, que eu esqueci-me desta parte, eu já faço, ok? Ou seja, o mais importante nesta estratégia são os pontos de entrada, que é o que normalmente a malta diz, né? Malta, o mais importante não é os pontos de entrada, ok? O mais importante é vocês saberem como entrar. Não são os pontos de entrada. É como entrar. É vocês aprenderem a entrar numa trade. Ok? E literalmente isto é o que vos vai fazer aprender a entrar numa trade. Ok? Se já tiraram fotografias, eu já vou explicar uma a uma. Não vou explicar aqui, vou explicar à medida que vai passando. Ok? Estratégia 1 é a estratégia que eu mais utilizo. É a minha preferida. Ok? Estratégia 1 consiste em temos as linhas mais 3, como vocês têm no print, mais 3, mais 2 e mais 1, ok? A mais 1 é 75% de reversão de mercado, mais 2 é a linha de 95% de reversão de mercado e a mais 3 é o stop loss, ok? Ou seja, stop loss em baixo, stop loss em cima, as linhas de 95, 75 estão aqui exatamente iguais, ok? Ou seja, se vocês repararem aqui, a linha azul é um ponto de entrada, correto? Ou seja, o mercado veio aqui acima, supostamente, isto é a time frame de uma hora, se eu fosse a 15 minutos, eu tinha aqui em cima, se calhar uma vela a fechar em cima, e se calhar a vela depois criou aqui outra parcela, ok? Ou seja, eu em 15 minutos tinha aqui um ponto de entrada, ok? Aqui na minha linha R8. Ou seja, ponto de entrada aqui. Porquê que o ponto de entrada é na linha R8? Porque literalmente a linha R8 é a linha estas são as linhas de reversão do mercado, em que o mercado está demasiado comprado, e o que é que faz a linha R8? Simplesmente indica, ok, tenho o mercado acima desta linha, fechou acima desta linha, eu tenho um ponto de entrada. Tenho já aqui um sell stop à espera que o mercado, assim que passa esta zona, tenho o meu ponto de entrada. Se vocês repararem nesta situação, que foi a situação da semana passada que eu apanhei, por isso é que eu pus aqui, malta, se repararem, eu aqui apanhei tanto cá em baixo, ok, aqui na parte de baixo. Se repararem aqui, imaginando que eu tinha aqui uma trade posta, ok? Tinha aqui uma ponto de entrada, furava-me, tinha aqui um fake out, ou seja, um drawdownzinho de 100 e não sei quantos pips, se eu tivesse uma stop loss cá em baixo, se eu fizesse exatamente as minhas regras, ok? E o que é que acontecia? Não chegava sequer perto do meu stop loss e reverteu-na de 95%. Malta, isto é potente, ok? Existe 95% de probabilidade disto reverter. E o que é que aconteceu? Furou, bateu na de 75, retestou aqui, voltou cá, a de 95 e foi para cima. E foi com força. Eu apanhei literalmente esta subida toda. Ok? Eu apanhei até aqui a linha R6, que é o meu TP. Ou seja, eu apanhei, façam as contas. Literalmente quase 200 pips. Não, 200 pips. São 200 pips. Ok? Apanhei 200 pips. Ok? Por isso, malta. Isto foi literalmente o que eu apanhei. Apanhei aqui desde cá de baixo, como o mercado estava demasiado vendido, apanhei isto. Isto foi semana passada? Não estou a enganar. Foi. Por isso, isto é literalmente a estratégia, ok? É o mais básico possível. Isto eu estou a mostrar-vos o mais básico possível. E aqui em cima eu tinha mais um ponto de entrada. Eu em 15 minutos aqui eu entrei. Entrei até à linha R6, não entrei mais. Porque isto foi no dia a seguir e no dia a seguir apanhei estes pips. Pronto, literalmente não deixei correr, na boa, não há problema, fiz os meus pips, saí, basei, ok? Literalmente a estratégia 1 é isto. Tenho linhas R7, que é a linha, agora eu vou explicar as linhas. A linha R7 é uma linha de Weak Reversal Zone, é uma zona de pouca reversão de mercado, ok? Ou seja, normalmente quando o mercado passa lá, o mercado não tende a ficar lá, ok? Literalmente passa e vaza, ok? Linha R6 é uma linha, ok, olha, o Fernando fez agora uma pergunta pertinente, o que é,
os móveis, os níveis movem-se? Sim, movem-se. À medida que o mercado vai associando, ou seja, o mercado quando estava cá em baixo, eu já te mostro o ouro nesta altura, o mercado quando estava cá em baixo, os pivots estavam cá mais abaixo, ok? Não estavam cá em cima. Estavam um bocadinho mais, estavam literalmente associados mais cá abaixo. Eu não consigo meter na foto, que isto é uma foto, mas o mercado foi até aos 65, se não me engano, e os pivots estava, a última linha nos 65, reverteu na linha mais 2, menos 2, e subiu. Tipo, desalmado para cima, literalmente, ok? Por isso, os pivots vão associando à medida que o mercado vai mexendo, ok? A linha R6 são zonas de grande reversão, ok? É a maior zona em que o mercado vai lá bater ou reverter ou vai lá ficar, ok? Se vocês repararem aqui o que aconteceu aqui, malta, o mercado não passou praticamente esta zona. Tivemos wicks enormes aqui, malta, esta wick é enorme em 1 hora, ok? Estamos a falar de 100 pips, ou 80 pips. Como enquadrá-los? Como assim como enquadrá-los, Fernandes? Fazem uma pergunta mais tipo, de forma a eu responder. Linha, ok, literalmente a linha R6 e S2, as vermelhas, desculpem, aqui a laranja é exatamente igual a esta, ok, só que é um suporte e esta é uma resistência, e as vermelhas são literalmente exatamente o mesmo, são linhas de grande reversão, ok, se vocês repararem aqui, aconteceu aqui exatamente o mesmo, vem aqui esta linha, não foi forte o suficiente de chegar cá abaixo, esta linha é demasiado forte, devido antigamente também era uma zona forte, se eu andar para trás vai ser ainda mais forte porque há lá wicks a bater, ok, e o mercado explodiu para cima, ok. Literalmente é isto. Zonas verdes. Zonas verdes são linhas de consolidação. Ok? 44% das vezes o mercado vai consolidar nesta zona ou vai passar esta zona. Se vocês repararem aqui, o mercado em 1 hora, se formos a ver, isto é, nesta zona é um bocado, isto é o ouro são muitos pips, mas malta, isto consolidou mais ou menos aqui nesta zona aqui. Olha aqui. Consolidou um bocado. Aqui não é bem uma consolidação, é mais um pullback, mas consolidou mais ou menos nesta zona, ok? O mercado veio cá, consolidou, veio cá outra vez, praticamente à mesma zona e subiu mais um bocado. E veio à zona R6 e ficou cá. E desceu, por acaso até desceu lá para baixo. Por isso, malta, estas zonas são muito fortes. Mais fortes são as vermelhas, mas a linha verde dá para ver mais ou menos onde é que o mercado tende a cair. Okay? Por exemplo, o mercado na zona, na Asian Range, tendem a ficar aqui. Tendem a consolidar nesta zona, na seção asiática. A seção asiática é mais ou menos a partir desta altura. Onde é que ele consolidou? Malta, consolidou na zona asiática e consolidou mais ou menos na zona verde. Ok? Tendem a consolidar nessa zona. Por exemplo, na zona asiática eu já reparei que é mais ou menos nessa zona. Tem que ver em mais time frames, mas em 1 hora não dá para ver muito bem. Em 15 minutos dá para ver bem. Ok? Não. Ou seja, imagina, malta que faz price trap, que faz a estratégia do grande Chris Derrick, literalmente eu estive a falar com o Joel este fim de semana e mostrei-lhe que literalmente o que nós temos aqui é um price trap, ok? Apenas não tenho as zonas definidas, ok? Eu posso definir zonas se eu quiser, mas eu já tenho as zonas programadas. O mercado já lá está, ok? O mercado já lá está, desculpem. As linhas já lá estão. Eu não preciso andar preocupado à procura das linhas corretas. O pivot já me diz quais é que são as linhas mais fortes, ok? Linhas vermelhas são as mais fortes. Por isso eu vou olhar para estas linhas e vou olhar para trás onde é que o mercado bateu naquelas zonas, ok? Por isso eu não preciso de, por exemplo, eu vejo aulas do Chris Derrick à mesma, mas literalmente eu tenho as minhas zonas fortes. Eu não preciso de... Eu já nem preciso olhar para trás, porque eu já sei que esta zona é forte, já sei que esta zona é forte, já sei que esta zona é uma zona fraca, que o mercado passa aqui, ok? Por isso não preciso estar concentrado nisso. Concentrar na trade, concentrar literalmente no meu ponto de entrada, na minha entrada perfeita, ok? Como o Grant Ryan diz, é tipo, não me interessa fazer 1000 pips, interessa-me fazer os pips corretos para o que eu quero, ok? O Tyrone diz muito isso. Malta, a estratégia é literalmente isto, ok? Literalmente só isto. Quem tiver alguma dúvida relativamente à estratégia 1, por favor, faça perguntas. Quem tiver alguma dúvida que seja. Onde meter o centro, como assim? Imagina, desculpa, mano, posso falar para o micro? Podes. Faz a pergunta, não é? Ok, desculpa. A única coisa que eu não percebi foi de tipo, imagina, os níveis móveis, estás a ver? Mas és tu que traças os próprios níveis, correto? Espera aí, eu vou
abrir aqui o pivots para... Deixa eu só meter aqui... E não me está a dar porquê. Espera aí, tenho que sair da... Epá, esta internet está rápida. Pronto, mas faz só a pergunta outra vez, desculpa. Tipo, a minha grande pergunta é se os níveis se movem, ok? Uhum. Mas és tu que traças os próprios níveis, certo? Os próprios níveis, quais? Estes níveis às cores? Os níveis às cores? Não, mano. Não, Quais mano, níveis? tipo, Desculpa. imagina, os níveis estão pré-definidos assim. Aquele é o S1 é assim, o R8 é ali, etc, Sim, etc. exatamente. Mas tipo, se eles se movem para cima e para baixo, estás a ver? Como é que tu sabes quando é que os mete mais acima ou quando é que se metem mais abaixo? Eu não preciso meter-me nem mais acima nem mais abaixo, porque foi isso, o que é que se passa aqui? Literalmente, o próprio pivot faz isso por mim. Ou seja, o pivot tem um algoritmo, estás a ver? Em que tem Fibonacci incorporado, tem, por exemplo, o RSI Stochastic incorporado, em que tu tens o overbought e o oversold, e à medida que o mercado vai mexendo, ele vai vendo para trás quais é que são as zonas de mercado em que ele reverteu com mais frequência e que são mais fortes, e literalmente o pivot faz isso por ti. Ou seja, eu não preciso de estar preocupado em saber se para trás aquilo foi uma zona forte. Porque se tu fores para trás, se eu for aqui ao pivot e te mostrar que aquela zona foi forte, vai ser uma zona forte para trás. Estás a ver? Ok, percebi. Obrigadão. Na boa, na boa. Já agora obrigado por perguntares. Pode ser alguma pergunta de alguém também. Obrigadão. E isto não está aqui. Ok. E não me está a abrir a cena. Não sei se é o pivot que está bugado, não sei se sou eu. Ok, pronto, vou continuar e eu já meto aqui, eu vou meter aqui de lado a cena e vou estar a explicar ao mesmo tempo que estou aqui. Ok. Malta, a estratégia 2. Toda a gente percebeu a estratégia 1? Metam um se todos perceberam a estratégia 1. Mais fácil. Sim. Também serve assim. Ok, perfeito. Então a estratégia 2 literalmente é uma estratégia diferente. A linha P4 é a linha... a zona mediana do mercado, ok? É literalmente a zona mais forte do mercado, ok? Como diz aqui, por exemplo, é uma Major Support Resistance, ou seja, faz tanto suporte e de resistência dependendo de onde o mercado está. E a única coisa que esta estratégia faz, por exemplo, eu na estratégia 1 posso fazer uma estratégia de, por exemplo, imaginando que vocês podem pôr o stop loss onde quiserem, ok? Aqui, por exemplo, a maior parte das pessoas não iam pôr um stop loss de 200 e tal pips, ok? Porque era demasiado cardíaco para muita gente, ou 100 e tal pips, isto são 170 pips, ou o que é. A maior parte da malta, 170 pips, estás a ser doido, meu, não vou arriscar não sei quanto por cento da minha banca, não faz sentido. Agora, depende de banca para banca, depende de quanto gestão de risco é que vocês estão dispostos. Sim, vocês podem pôr stop loss aqui, podem stop loss aqui, ok? Isso depois depende da vossa análise, depende de quantas vezes vocês vão fazer trading com o par em específico e se vocês, à medida que vocês vão percebendo aquele par, ok? Eu, literalmente, o que eu percebi foi que, imaginando que vocês punham aqui o stop loss, malta, batia aqui, porque isto é uma zona de grande reversão, isso tem probabilidade de reverter naquela zona, ou de passar, ou de vir a esta zona mesmo assim, um stop loss aqui é um bocado... Para mim não é um bom stop loss, ok? Mas se vocês quiserem usar, podem usar a mesma. Mas fazer a conta assim, imaginando vocês entravam, estavam a ver o mercado neste preciso momento, stop loss aqui e batiam no vosso stop loss logo. Ok, não há problema. Voltavam, neste caso não entravam logo porque nem batiam no stop loss por acaso. Desculpem. Imaginem, entravam aqui, faziam um ponto de entrada, stop loss aqui e faziam uma trade, por exemplo, cá para baixo. Vocês estão a fazer, as trades normalmente que eu faço de TPs faço Twin Trading, R6 e S2, ok? Que é 2 pivot levels. Pessoas que começam a fazer trading com pivots agora, recomendo só 2 pivot levels, ok? Pessoas iniciantes. Pessoas que ganham confiança, façam mediante a vossa confiança, ok? Se vocês já estão confiantes, estou confiante, vou até a P4. Estou confiante, vou até a R5. Não estou muito confiante, vou só até a R7. Só quero apanhar poucos pipzinhos. Ok, na boa, não há problema. À medida que vão ganhando confiança, vão colocando TPs à medida que vai andando, ok? Eu, por exemplo,
meto duas TPs, que é o R6, ou seja, eu aqui tinha duas trades. Imaginando que eu fazia uma trade de 1 para 6 e 1 para 2, ok? Vocês fizeram uma trade com 40 pips de stop loss para fazer 80 pips ou para fazer 203 pips. Vocês literalmente fizeram uma trade de 1 para 6 e 1 para 2 nesta brincadeira. Eu expliquei esta parte muito bem, tem até um slidezinho que mostra a malta que se tens 60% na estratégia em questão, podes fazer de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6. Se tiveres 60% de assertividade na tua estratégia, em que podes fazer apenas 1 para 2 ou 1 para 3 para seres profitable, ou até podes fazer todos, és profitable em todos, 60%. Se fizeres, por exemplo, se fores uma pessoa que tens 20% ou 30%, tens que fazer 1 para 6 para seres profitable, estás a ver? Por isso, malta, depende do tipo de estratégia que vocês façam, ok? Eu, por exemplo, eu faço 1 e faço 1 para 6 e corre muito bem, ok? Se vocês quiserem fazer uma estratégia de 1 para 1, que é a vossa cena, malta, está aqui. Eu fiz no ouro, não foi o melhor exemplo, porque isto são 150 para cima, 150 para baixo. Pá, muita gente acredita, malta, 150 pips stop loss, 150 pips TP, pá, se quiserem podem fazer ponto de entrada aqui, isto deu uma sell, tinha um stop loss aqui, tinha o TP aqui, malta, batia no stop loss. Metia o stop loss aqui, malta, batia no stop loss. Aqui, não batia. Já começou aqui a reverter e ficou aqui. Isto é uma zona forte. Ok? Literalmente isto dá uma sell, vocês dão um ponto de entrada na linha P4 e literalmente é só isto. Ok? É só, isto dá uma sell, vocês vêm. Eu, por exemplo, neste caso, deixem-me só ver, eu aqui não entrava, porque as velas não fecharam abaixo desta zona, ok? Eu como vejo sempre em 1 hora, por isso é que eu tenho aqui 1 hora, as velas não fecharam abaixo da linha de 1500, por isso eu não tinha um ponto de entrada aqui, não fazia um sell stop, ok? Só por isso, porque eu sempre fiz trading em 1 hora, apenas há uns tempos é que tenho andado a fazer em 15 minutos, para ver pontos de entrada mais precisos, mas em 1 hora eu aqui não entrava, ok? Porque não me fechou aqui uma vela de sell, ou seja, esta vela não me fechou em sell aqui. Okay? Se tivesse fechado eu entrava, mesmo que tivesse um drawdown, eu entrava aqui, ok? Como não fechou, na boa, não era um bom ponto de entrada, ok? Pelo menos para mim. Se fosse ao contrário, se fosse aqui para uma buy, ok, tinham aqui uma buy, stop loss cá em baixo, take profit cá em cima. A maneira como a estratégia 2 funciona, podem utilizar as EMAs como referência, eu não as utilizo, embora cá estejam, mas o que eu utilizo é apenas o scanner. O scanner diz-me uma cell, vejo as minhas confirmações são se a zona, neste caso eu não uso a 2, por isso eu não tenho uma checklist para a 2, por isso não vale a pena dizer a minha checklist para a 2 porque não existe, ok? Mas eu ainda estou a estudar melhor esta estratégia e depois, quando eu tiver a estratégia mais bem estudada, eu passo-vos da melhor maneira, por isso eu não vou passar já esta, ok? Estratégia 3. A Lee Allen e o Baz criaram, e a Nancy em conjunto criaram as estratégias de 3, ok? Foi mais a Baz e a Lee, mas a Nancy incorporou também uma parte da sua estratégia na estratégia 3, que é a linha R6 e S2. Como eu vos disse anteriormente, as linhas R6 e S2 são linhas de grande reversão, ok? Se são linhas de grande reversão, o que é que vai acontecer? Malta, se o mercado reverte, aqui, a maior parte das vezes nesta zona, eu vou apanhar estes trades. Ok? Por exemplo, um exemplo. Tinha aqui um ponto de entrada. Isto é um exemplo. Eu vim em 15 minutos, por exemplo. Tinha aqui um ponto de entrada. Apanhava TP1. Ok? Aqui já não tinha ponto de entrada. Tinha duas trades abertas. Se eu tivesse aqui na estratégia 3 uma entrada, que por acaso tive, por exemplo, foi aqui, naquela semana. Malta, o mercado veio aqui. Ativou-me aqui uma zona. Eu já vos mostro no produto. Até vos vou mostrar no produto a ver se é mais fácil. Onde é que ele está? Aqui. Mas isto é o produto. Estas bolinhas é a estratégia 3. Ok? Ou seja, quando eu tenho a estratégia 3 ativa, são estas bolinhas azuis. Ou seja, se eu vier aqui ao D, isto foi há 3 dias atrás, por isso 3 dias atrás tenho aqui entre 67902, é aqui, ok, foi aqui. Malta, foi aqui. Foi no dia 11, foi mais atrás até. Foi no dia 11. Ativou aqui nesta zona. Esta zona aqui. Ativou uma cell
às 11 p.m. Nesta linha, ok? Stop loss, diz-me o stop loss, que é 68283. 68283, que é cá para cima. Malta, isto é muito... Não sei quantos pips é que são neste par. Opa, são 40 pips, não, 38 pips, 40, vá. Não são assim tantos pips quanto isso neste par, por isso não é assim tão mau. Ok? E o TP está nos 44, que é cá em baixo na S0. O TP é sempre cá em baixo, na linha S0. Se for ao contrário na S2, é na R8. É só isto. Ok? Assim que dá, isto está em demo test, a Strategy 3. Ok? Literalmente dá aqui um ponto de entrada, é só carregarem aqui nesta bolinha. Ok? Assim que carrega na bolinha aparece o dia em questão, a hora, o ponto de entrada, qual é que é o tipo, se é sell, se é buy. Diz a entrada, stop loss e take profit. Ok? E vocês é só olhar para estas linhas aqui a cores e é só meter entry aqui, não sei o quê, ok? Deu-me aqui um ponto de entrada, tive um drawdownzinho, o meu stop loss está cá em cima, pumba. Deu-me aqui a sell, não bateu ainda no TP, será que bateu? Não, ainda não bateu. Fez aqui ainda um drawdownzinho. Pode ser que ainda venha aqui e ainda reverta. Ou então, vai reverter. Vamos ver. Isto é continuar nesta trade. Quem continua nesta trade, ou quem apanhou, neste caso vocês ainda não, mas quem apanhou esta trade, se calhar já fez partial closes e já meteu break-even, já tem isso tudo. Ou seja, se calhar meteu aqui um break-evenzinho, que é o que eu normalmente faço. Ok? Ou seja, no Metals, no ouro, que é para vos explicar o que é que aconteceu a semana passada. Isto bloqueou. Por exemplo, vejam a força. Isto já atualizou. Se vocês repararem, isto já atualizou por causa da sell que se deu. Por isso, então olhem aqui. Malta, vejam aqui para trás. Onde é que ele tende em o mercado bater? Reparem. Bateu uma vez, e estou a ver só desde setembro, dia 19. Bateu uma vez, bateu duas vezes, furou, retestou, veio um bocadinho cá abaixo e furou. Ok? Veio aqui e bateu novamente. Ok? Fez aqui um retestzinho em 1 hora. Este retest é perfeito. Se eu tivesse visto isto, tinha aqui uma nova entrada. Este retest é perfeitinho para a malta que faz tipo suportes e resistências. Ok? E literalmente tinha aqui uma take profit. Ou seja, daqui de cima tinha aqui uma take profit. Isto em 15 minutos, se eu mudasse, tinha mais pontos de entrada. Ok? Porque se eu mudar agora para M15, por exemplo, se vocês repararem, as zonas está na zona P4. Se eu mudar para M15, ok, já não está na zona P4. Ok? Ou seja, M15, se quiserem fazer, se repararem, esta zona não estava aqui, estava ali tipo na zona P4. Aqui está, tipo, olhem aqui um novo ponto de entrada. Foi onde fez aqueles retests. Eu tinha aqui um novo ponto de entrada. Tinha ele a fazer retest aqui na zona de 75%, reverteu, nem bateu cá mais nenhuma vez. Tinha aqui um ponto de entrada, ok, bati uma vez, fazia um drawdownzinho e bati no meu TP, direto. Ok? Por isso, malta, esta estratégia tem mesmo muito poder, ok? Mesmo muito. Se vocês não utilizam, ou se calhar não, pode não ser, deixem-me só mudar aqui a cena, pode não ser a cena que na altura podia não ser uma cena que vos chamasse a atenção, mas a sério, se vocês gostam de pips, é esta a estratégia. Se vocês gostam de scalping, é esta a estratégia. Se vocês gostam de intraday, esta é a vossa estratégia. Se vocês gostam de fazer suportes e resistências, melhor ainda, porque isto faz suportes e resistências. Não precisam, podem só marcar as zonas que querem. Fica um bocado confuso com as zonas, ok? Eu literalmente no início só usava o pivots, agora estou a testar com mais estratégias, embora só faça pivots na mesma, em demo estou a testar com várias, ok? Mas, quem é que daqui viu aquilo que eu estou a explicar e viu um produto que vocês vejam valor e que poderão utilizar no futuro? Pelo menos as pessoas que já entraram no grupo já me provaram que querem saber sobre o produto. Agora as outras pessoas que não entraram, expliquem, se é que vou mandar outra vez aqui o link, podem ter entrado um bocado depois. Malta, a estratégia é simples. Eu não preciso saber muito mais do que a estratégia que é, ok? Literalmente funciona desta maneira. Eu não preciso de meter... Eu posso meter indicadores aqui, malta. Eu posso meter 50 indicadores aqui se eu quiser. O pivot está um bocado lento, ok? Vamos tentar fazer alguma atualização. Ou seja, se eu quiser adicionar um MACD, eu adiciono um MACD. Se eu quiser usar um Stochastic,
eu uso um Stochastic. Se eu quiser usar um RSI, eu uso um RSI. Pá, se eu quiser usar um Bollinger... Pá, mas olhem para isto, malta. Vem o gráfico, por acaso? Eu no Super Sábado dei o exemplo para pessoas que utilizavam, se calhar, indicadores. Mas, malta, vem aqui o gráfico. Se calhar no TradingView vi um bocadinho, mas aqui é um bocadinho mais compacto. Não veem muito bem o gráfico. Têm que estar a tirar os indicadores a toda a hora para conseguirem ver bem o gráfico. Eu não preciso destes indicadores para nada, porque eu já tenho RSI Stochastic associado, eu já tenho suporte e resistências a fazer isso por mim do produto, já tenho, por exemplo, um Fibonacci. Olhem eu aqui, eu vou marcar um Fibonaccizinho. Imaginando que eu faço um Fib Retracement, sei lá, whatever, daqui de cima cá para baixo. Por exemplo, este Fibonacci é fake, uma careza, esperem. Burro. Não, cancela. Ok, o que aconteceu? Esqueçam. Vou ter isto um bocadinho menos grosso. Malta, reparem onde é que o Fibonacci bate praticamente nas zonas. Olha, a linha P4 está lá a 61.8. Qual é que é a zona que é mais utilizada no Fibonacci? Malta, qual é que é a zona praticamente mais utilizada? 0.50, 0.38.2 e 0.61.8. Malta, isto é em 15 minutos, ok? O que é que se passa? Okay. Malta, 61.8 bateu aqui na linha P4 perfeita. Ok? Linha, pronto, a 50, olhem o que é que aconteceu aqui na 50. Quantas vezes é que bateu cá? Pá, ok, não está tão precisa aqui. Mas malta, qual é que é a linha mais usada? O que a malta mais usa? É esta, malta. Praticamente, é a 50 e a de 101.8. Pode não bater em alguma situação, é verdade. Mas malta, isto tem vários indicadores incorporados. Eu não preciso andar aqui a pensar que isto é o Fibonacci, eu preciso de meter aqui um Fibonacci. Pá, se calhar às vezes até preciso. E querem saber uma coisa melhor ainda? Vão aqui a Markets, Master Trades, que eu não expliquei no Super Sábado, queria mostrar às pessoas que tinham mesmo vontade de aprender, ok? Esta estratégia. Mano, isto só pode ser a minha net, mesmo. Está mesmo badalento. Pronto, o Master Trades literalmente é... Imaginem vocês terem o Baz, a Lee Allen e a Nancy Souza a dar-vos trades. Ou seja, ela colocou 3 trades de teste no S30 para colocarmos em demo. E eu olhei para a trade dela aqui, que ela tem um S30 e apanhei literalmente 600 pips. Fiz a minha análise antes, por acaso, eu fui ver, Master Trades, ela falou em qualquer coisa do S30. Fui ver o S30, foi praticamente... eu tive uma extra confirmação pelo que ela colocou. Por isso, malta, e apanhei 500 pips, foi 498 pips. Por causa do spread. Pronto. O spread, não, desculpem, 480, porque o spread são 20. Ok, isto está badalento, malta. Não estou a conseguir agora. Pá, literalmente a estratégia é apenas isto. Ok? Agora é assim, eu vou só criar aqui uma novamente a Zoom, ok? Porque estendi-me um bocadito. Volto a entrar exatamente no mesmo link, ok? Porque